Envelhecer é um processo natural que envolve mudanças físicas, cognitivas e emocionais ao longo do tempo. E a saúde e o bem-estar são essenciais para a construção de uma sociedade mais inclusiva e cuidadosa. Foi com essa preocupação que a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Hospital Santa Isabel, comprometidos com a promoção da saúde e qualidade de vida, desenvolveram a série de podcast Longevidade, Envelhecimento Ativo e Saudável. A série é uma contribuição dessas duas instituições, visando a que o indivíduo tenha mais qualidade de vida de forma ativa e plena, com foco no equilíbrio físico, mental e social. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais este podcast, que é uma parceria do Hospital Santa Isabel e da Universidade Presbiteriana Mackenzie para falar de qualidade de vida. Hoje nós temos aqui o Dr. Gustavo Protti, que é neurologista do Hospital Santa Isabel. Doutor, prazer tê-lo aqui novamente, tudo bem? É um prazer, Álvaro, muito obrigado aí pelo convite. Nós que agradecemos, e também o professor Carlos Rodrigues, que também é médico geriatra aqui do CCBS. Tudo bem, doutor? Tudo bem, obrigado pelo convite. Vamos falar ainda sobre doenças neurodegenerativas e vamos falar sobre a questão prática das abordagens terapêuticas. Doutor Gustavo, que tipo de abordagem a gente tem para essas duas principais doenças neurodegenerativas, que são o Parkinson e o Alzheimer? Já é possível conviver com essas doenças de uma forma um pouco mais amena? Porque até bem pouco tempo, ter um diagnóstico dessas duas doenças era algo absolutamente assombroso para o paciente e para a família. Ainda é um estigma, né, para a família hoje em dia, quando a gente dá o diagnóstico, isso ainda traz um estigma. Apesar de hoje, a situação mudou muito. Não existe uma cura, óbvio, mas a gente consegue mudar. Existe um tratamento, a gente oferece um tratamento que vai desde medidas farmacológicas para medidas não farmacológicas. Então, em termos de medidas farmacológicas, a gente consegue atenuar sintoma, diminuir a velocidade de progressão da doença, melhorar a qualidade de vida não só para o paciente em si, como para os familiares. O que é uma realidade hoje que é difícil, não deixa de ser complicada, mas está muito mais tranquilo do que já foi no passado. E, além disso, é fundamental também a gente orientar as medidas não farmacológicas, que abrangem até medidas no âmbito domiciliar, orientações para cuidador e reabilitação mesmo, né, com medidas de fisioterapia, por exemplo. Professor Carlos, essa questão da família é um fator importante no tratamento dessas duas doenças. Mas, por outro lado, também é complexo para a família ao ter o diagnóstico de um membro ali do seu núcleo familiar com Parkinson ou com o Alzheimer. Como é que a gente pode ajudar a família a ajudar esse paciente? Essa é uma outra coisa muito relevante, ou seja, frequentemente na minha prática eu me dirigi às famílias e colocando o seguinte: olha, eu estou vendo que vocês estão se esforçando demais, não estão cuidando de si, e é possível dizer que vocês morram antes da pessoa que vocês estão cuidando. Ou seja, que está na esfera de cuidar do cuidador, da estafa do cuidador. Então, desgraçadamente, essas doenças degenerativas, que são de progressão lenta e que, vamos dizer assim, diminuem muitas funcionalidades, quer dizer, elas demandam da sociedade, do sistema de saúde, da comunidade e da família muito. Quer dizer, e demandam de pessoas que já estão, vamos dizer assim, trabalhando e se mobilizando frequentemente no seu limite e com todo tipo de limitação, quer dizer, começando pela econômica. Quer dizer, eu me pergunto, para cuidar de um pai ou de uma mãe, eu posso deixar o meu emprego para fazer isso?
Mas contrata um cuidador. Alguém sabe quanto custa um cuidador? Muito caro. É muito caro. Tá certo? Então, assim, o que a gente observa na prática é que as esperanças que frequentemente a própria condição médica geram, e algumas vezes são esperanças irreais, elas se desaguam na ótica da grande frustração. Então, nas doenças demenciais, eu vejo isso com muita frequência, mesmo sendo otimista em relação a que, sim, a gente está avançando. Está avançando, mas aquilo que a gente gostaria que efetivamente fosse recobrado, que é a praxia, capacidade de autocuidado, do cuidado do dia a dia, infrequentemente a gente atinge. Quer dizer, são doenças que vão, vamos dizer assim, piorando progressivamente, as famílias vão se mobilizando dentro do possível. Quer dizer, o que eu percebo que frequentemente consegue um melhor desfecho é quando a família é pouco conflituosa e de fato se une, quer dizer, para poder estar contribuindo. Então, assim, antigamente se brincava assim, uma mãe cuida de 4 filhos, 4 filhos não cuidam de uma mãe? Cuidam se conseguirem se organizar. Ou seja, e algumas conseguem nos dão lição de como fazer isso com poucos recursos. Quer dizer, se alternando no cuidado, levando para casa em rodízio, enfim. Então, sim, é uma grande carga, quer dizer, para a família e para a sociedade, e a gente tem que se preocupar em apoiar essas pessoas. Eu vou dar um exemplo prático, quem sabe a gente chega no Brasil. Meu pós-doutorado foi no Canadá. Quer dizer, no Canadá eu tinha, entre o hospital e a casa, naquele momento, em Ottawa, cerca de 40 unidades de cuidado durante o dia. Ou seja, então a família poderia deixar ali o seu idoso, dizer, eles tinham uma espécie de uma creche de idoso, e no final do dia você pegava, levava para casa, alimentava e colocava para dormir. Dizer, e se eu ia tirar as férias, eu me programava e eles tinham uma internação para férias, que não era em um hospital geral, era um hospital específico, para que você pudesse descansar. Então, quem sabe a sociedade brasileira chegue nisso um dia, tá certo? Ou seja, é óbvio que nós estamos falando de 200 milhões de habitantes contra 30, mas estamos falando de 2 países que estão entre os 10 de melhor economia do mundo. Quer dizer, eu tenho esperança de que a gente chegue nisso. A gente também. Doutor Gustavo, sobre a questão do tratamento, é importante dizer que os medicamentos melhoram a qualidade de vida, mas também demandam um afinamento dessa medicação, né? Porque normalmente não é um medicamento, são vários medicamentos conjugados e que depende de um afinamento, de um processo de ajuste, né, de uma sintonia fina, que muitas vezes, numa primeira funciona, é ótimo, mas às vezes o paciente precisa voltar ao médico para fazer ali uma intervenção mais efetiva, às vezes trocar uma composição por outra, um produto por outro, uma medicação por outra. Como é que está isso do ponto de vista prático hoje, doutor? É uma boa pergunta, Álvaro. Na verdade, assim, o tratamento medicamentoso, ele tem várias vertentes, várias óticas ali, vários aspectos que a gente tem que olhar. Um deles é pura e simplesmente a gente olha o sentido de tentar, por exemplo, numa doença de Alzheimer, tentar evitar, lentificar a progressão da doença. Numa outra ótica, a gente vai tentar atenuar os sintomas. E ali não vai visar lentificar a progressão, mas a gente vai tentar atenuar para tentar melhorar a qualidade de vida, para tornar a convivência e a qualidade de vida e atenuar essa dificuldade da família lidar com esse paciente. Então, obviamente cada paciente, eu até brinco com as famílias, é diferente. Um paciente que infartou, ele pode ter uma receita padrão, né, para todo receber a mesma prescrição. O paciente com um Alzheimer ou um Parkinson, não. O tratamento é individualizado. A gente tem que olhar para aquele paciente. Um paciente não é igual ao outro. Então, a gente tem que olhar aquele paciente, qual é o tipo de sintoma, qual é o problema que ele tem. Se é mais comportamental, é mais cognitivo, ele tem mais um problema de memória, ele tem mais um problema comportamental, individualizar qual é a necessidade daquele paciente.
o que a gente vai orientar para aquele caso, para aquela família. E, além disso, qual é a realidade daquela família. Então, depende muito também da estrutura que cada família tem. Isso que o professor Carlos falou também é importante. A realidade no Brasil aqui é diferente. A gente não tem condições de oferecer para essa família uma estrutura de cuidado padrão. Então, basicamente, é muito comum as famílias virem me perguntar qual é o momento de eu institucionalizar esse meu parente aqui que está... A gente não tem uma resposta pronta, depende da estrutura de cada família. Tem famílias que conseguem dar todo o suporte, a gente consegue manter com uma quantidade de medicação para controlar esse comportamento, mas uma dose menor, vamos dizer assim. Tem pacientes que não, que a gente precisa, a estrutura familiar é mais precária, tem 4 filhos, é o filho que está lá se desdobrando entre trabalho, família e esse paciente com o Alzheimer ali para ele cuidar, e a gente precisa dar maior atenção e até às vezes supermedicar. Então a gente precisa olhar para essas duas óticas e também a realidade da própria família para poder orientar que tipo de tratamento a gente vai precisar priorizar e preconizar para aquele caso. Pois não. Professor Carlos, antes da gente encerrar, o senhor citou a questão da sua experiência no Canadá, e eu queria perguntar como é que está a questão do tratamento dessas doenças no sistema público de saúde? Porque nós acabamos reclamando bastante, mas, e claro, num país de 210 milhões de pessoas, não é fácil manter um sistema público de saúde. Mas especificamente sobre essas doenças neurodegenerativas, a gente tem uma equivalência, uma aproximação, pelo menos uma forma de mediar esse processo das famílias e dos pacientes? Então, eu fui em busca disso. Quer dizer, o que é que o Canadá tem, o que a Baiana tem, que o Brasil não tem. E, na verdade, eu voltei, quer dizer, eu já tinha essa hipótese, quer dizer, voltei muito, mas muito orgulhoso do Brasil e do SUS. Ou seja, na verdade, eu vejo o brasileiro se queixar do seu sistema de saúde. Eu diria que o SUS ele tem dificuldade na ponta do sistema, ou seja, no pronto-socorro, no pronto-atendimento. Mas se você consegue, vamos dizer assim, ultrapassar essa barreira, é incrível o que a gente é capaz de fazer, haja vista a pandemia. Ou seja, não tivéssemos SUS, na pandemia teríamos perdido muito mais do que 700 mil semelhantes brasileiros. O que muda no Canadá? Quer dizer, isso é um drama e eu procuro entender de onde vem isso. O que muda é a comunidade. Quer dizer, o cidadão canadense respeitado não é o rico, é aquele que coloca parte da sua energia a serviço do outro. Ou seja, então assim, a comunidade é muito organizada. Para você ter ideia, um pouquinho antes de eu ir, teve aquela questão do SARS, da pneumonia asiática. 400 enfermeiras, só em Ottawa isso. 400 enfermeiras aposentadas voltaram para trabalho voluntário para poder atender esses pacientes. Então, assim, da mesma forma como eles fazem isso, vamos dizer, existiam as instâncias intermediárias do daycare, ou seja, deixe aqui que eu cuido ao longo do dia para você poder trabalhar e sustentar a tua família. Então, o que muda é a organização da sociedade, é a crença nos seus políticos, ou seja, lá se alguém precisar de uma prótese total de quadril, e eu te dizer, daqui a 3 anos você vai ter, eles esperam, porque eles sabem que ninguém vai furar fila. Quer dizer, e aqui a gente está habituado ao jeitinho brasileiro e como as coisas funcionam. Então, assim, dizendo o seguinte, quem tem que avançar efetivamente, primeiro são as elites, quer dizer, que no Brasil são não escolarizadas, elas são só ricas, ou seja, descartando a elite, quer dizer, a comunidade precisa se organizar, porque da mesma forma como eu me dou parte do tempo, quer dizer, aquilo se reverte a meu favor, porque uma grande fonte de depressão do idoso é não ter o que fazer. Não tem o que fazer? O idoso independente vai ajudar a cuidar o idoso dependente. Ou seja, então assim, essa articulação social é que nós poderíamos avançar muito e ajudaria muito, muito no cuidado, dado que ainda hoje o tratamento é precário e ele exclui o paciente. Porque se a gente for fazer um protocolo efetivo para
Alzheimer, por exemplo, com o tratamento, quer dizer, isso nós estamos falando de cerca de R$300 mil ao ano por paciente. Se a gente multiplicar isso por 55 mil, quer dizer, nem todos são candidatos ao tratamento, é só fazer a conta. Então, assim, o SUS tem feito muito. Ele incorpora tecnologias, assim como o Canadá o faz, ou seja, nesse setor a gente é muito igual, quer dizer, a Anvisa é um belo de um órgão regulador. A medicalização de alto custo no Brasil funciona muito bem, transplante funciona muito bem. Quem tem que avançar é a organização social, é a sociedade, sem sombra de dúvida. Este foi mais um episódio do nosso podcast que fala sobre qualidade de vida, uma parceria do Hospital Santa Isabel e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Hoje contamos com a participação do Dr. Gustavo Protti, neurologista do Hospital Santa Isabel. Doutor, obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer, Álvaro. Prazer foi nosso. Também a participação do Dr. Carlos Rodrigues, que é aqui geriatra e também professor do CCBS. Professor, prazer em tê-lo aqui. Obrigado. Prazer foi meu, obrigado eu. Até o próximo episódio.